Oi, pessoal! Hoje eu preparei uma espécie de um aulão aqui pra gente, porque eu vejo muitas pessoas com TDAH que têm vontade de prestar concurso, fazer vestibular, ou mesmo precisam fazer alguma prova e precisam de técnicas para conseguir se concentrar na hora de estudar, na hora de que elas precisam fazer algum tipo de prova. E aí eu separei algumas dicas, algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que eu fui desenvolvendo, né, algumas técnicas, algumas coisas que eu fui guardando. E aí eu fiz um compilado pra gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou dividir um pouquinho isso com vocês. Eu já fui concursada, dentro dessa empresa onde eu fui concursada, eu tinha provas que eu tinha que fazer para tirar certificações interna e externa. E aí muitas das coisas que eu vou contar aqui são coisas que eu usava nessa época para fazer essas provas, né? Meu nome é Luana, eu sou psicóloga, trabalho com pessoas com TDAH, em especial adultos com diagnóstico tardio. E seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho das dificuldades de quem tem TDAH na hora de estudar. A pessoa com TDAH ela vai ter muito problema em relação à procrastinação. Acho que vai ser um dos maiores problemas ali, que é a pessoa, às vezes, se programar, ela saber que ela tem que estudar, às vezes ela já até fez um planner, fez tudo, já se planejou, mas aí chega na hora do vamos ver, chega na hora de sentar pra estudar, ela quer fazer tudo, faxina a casa inteira, arruma um armário, faz milhares de coisas, mas estudar que é bom, nada. Ou vai estudar no último minuto do segundo tempo, né? Na hora que já quase não tem mais tempo, um dia antes da prova. Eu já vi relatos de pessoas com TDAH que fizeram o TCC inteiro na véspera da entrega, para ver o nível que chega a procrastinação de quem tem TDAH, né? As disfunções executivas vão ser um problema, né, que é a ausência do controle inibitório, então que é justamente uma das coisas que influenciam na procrastinação, que é essa dificuldade de se controlar, de pensar no futuro, né, de pensar que hoje eu preciso ficar sentada aqui, né, para estudar, preciso me manter no meu lugar, para uma coisa que vai vir lá na frente, né, o TDAH ele é imediatista, ele quer a resposta logo, ele quer aquilo que dá dopamina logo. E aí a memória de trabalho, que geralmente é mais afetada em quem tem TDAH, então ele às vezes já acabou de ver uma coisa, ele já esqueceu, ele tá lendo um parágrafo, ele esquece, ele se perde onde ele tá, ele tem dificuldade de ler livros, porque chega no final da página ele não lembra sobre o que ele tava lendo. Então, é uma das coisas que pega também para quem tem TDAH. A rigidez cognitiva, algumas pessoas com TDAH têm uma tendência às vezes de ter uma rigidez cognitiva, então se as coisas não acontecem daquele jeito que ela planejou, ou se não é aquele concurso que ela quer fazer, ela não consegue fazer absolutamente nada. Então às vezes ter um pouco de flexibilidade pode ajudar na hora de estudar, tá? Mas na frente eu vou explicar até um pouquinho mais por quê. Falta de autoconhecimento. A pessoa com TDAH, às vezes ela passa uma vida inteira tentando copiar o comportamento das outras pessoas, ou achando que ela tem que se encaixar num determinado tipo de comportamento e ela não sabe como ela funciona. Então é importante você se perceber, né? Você entender como que é o seu funcionamento, o horário que você funciona melhor, as maneiras em que você funciona melhor. Então essa falta de autoconhecimento, ela vai te atrapalhar na hora de estudar se você não conseguir entender o que dá certo pra você ou não, né? Você pode acabar querendo bater cabeça com coisa que dá certo para as outras pessoas, mas pra você não vai dar certo, tá? Baixa autoestima. As pessoas com TDAH às vezes chegam numa fase da vida que elas já sofreram tanto, que elas já foram tão criticadas, né? Principalmente quem não teve o diagnóstico no tempo correto, que ela já desiste antes mesmo de tentar. Então ela já acha que não vai passar, né? E aí ela já coloca isso na cabeça dela e começa às vezes a se auto-sabotar, né? E aí às vezes cria até aquelas que a gente chama de teoria autorrealizadora. Então a pessoa fica tão, não vou passar, não vai dar certo. E aí ela vai se sabotando, não estuda como deveria, o resultado ela não passa, é óbvio, e aí ela fala, tá vendo? Eu sabia que eu não ia passar. Mas às vezes não é uma falta de aptidão, era só um problema da autoestima, da pessoa perceber que sim, ela é capaz, né? Que não foi a história de vida dela, aquilo que aconteceu, que as pessoas rotularam ela a vida inteira, que define o que ela é. Ela precisa se autoconhecer, refazer essa imagem, ressignificar essa imagem que ela tem dela mesma para conseguir sair desse lugar. E isso pode fazer com que ela aumente, inclusive, cometa mais erros por desatenção, né? Ou chegue num tipo de perfeccionismo exagerado, e aí às vezes se as coisas não forem absolutamente perfeitas, muitas vezes ela vai lá e se sabota, né? Ou ela nem tenta.
falta de planejamento, não se planejar, não se organizar. Pessoas com TDAH têm muito problema para se organizar, de organizar uma rotina de estudos, ou de organizar o espaço onde a pessoa vai estudar. Então é legal ter um espaço limpo, organizado, minimalista, mínimo de quantidade de coisas que possam te distrair, que possam te tirar do foco daquilo que você precisa. E uma rotina também bem organizada, com metas bem definidas, metas alcançáveis. Tudo isso vai te ajudando. Geralmente as pessoas com TDAH têm um pouquinho de dificuldade aí, tá? E a volatilidade. Por que eu tô colocando aqui essa questão da volatilidade? Muitas vezes a pessoa com TDAH, ela não tem clareza do objetivo dela. Como ela vai, às vezes, muito pela dopamina, pelo impulso, hoje o sonho da vida dela é passar num concurso federal. E amanhã não é mais. Aí amanhã ela quer pegar a mochila dela e morar na praia e vender brinco. E aí depois, no outro dia, ela quer cursar medicina. E no outro dia... Então, assim, você precisa saber o que você quer da sua vida. E aí traçar o caminho para você chegar até lá. Né? Você pode ter hobbies, pode ter um monte de coisas que você pode fazer aí, e aí mudar de ideia e tal. Mas, assim, se o seu objetivo é prestar um concurso, é passar num vestibular, é fazer seja lá o que for, tenha clareza de que é isso que você realmente quer. Não vai ficar pulando de coisa em coisa cada hora que te dá um hiperfoco diferente. Senão você nunca vai chegar no lugar. Né? Então, assim, define uma coisa na sua vida que vai ser estável e o resto, aí você vai administrando, sabe? Tipo, de repente um trabalho que vai te dar mais estabilidade, que você vai ter mais tempo, porque às vezes no trabalho que você tá hoje, você tem pouco tempo pra ter seus hobbies, seus estudos, né? Então, assim, é uma coisa que vai te dar mais tempo de se dedicar às coisas que você realmente gosta e às coisas que você pode mudar a hora que você quiser. Então, tenha claro qual que é o seu objetivo, tá? E as pessoas com TDAH, elas mudam muito de ideia o tempo todo. E aí você precisa ver se realmente aquilo é o que você quer ou se é só o seu hiperfoco naquele momento, tá? Então vamos falar agora diretamente sobre as dicas, né? Então, a primeira coisa que fala, seja simples e objetivo. A pessoa com TDAH, ela às vezes gosta de florear demais as coisas. Então ela vai lá, compra um caderno novo, todo colorido, cheio de pauta, conjunto de canetinha novo, né? Ela aprende a fazer lettering na internet para poder fazer aquele cabeçalho maravilhoso. E aí ela cria tanta expectativa em cima daquilo que ela não faz absolutamente nada. Então, às vezes, um caderno daqueles que você tem guardado lá no fundo da gaveta, que todo mundo tem um caderno branco em casa, guardado. Resgata aquele caderno, vai ser legal pro meio ambiente, você não precisa comprar um caderno novo, tá? E caneta Bic, lápis, borracha, provavelmente você vai ter essas coisas aí na sua casa. Então não precisa ficar inventando moda, seja assim, simples, direto e objetivo, tá? Em relação às metas, né, como que a gente vai driblar essa questão da procrastinação? Você vai criar pequenas metas diárias, tá? Tem que ser pequenas mesmo, gente, porque assim, aí a gente fica angustiado, coloca um monte de coisa pra gente estudar todos os dias, e aí o que acontece? A ansiedade, né, ou essa mesma dificuldade de lidar com coisas muito complicadas ou com coisas que a gente acha que não vai dar conta, vai fazer com que a gente não saia do lugar. Então é melhor a gente dar pequenos passos todos os dias do que querer dar um passo maior que a sua perna e não ir pra lugar nenhum. E aí você se vê no último dia antes do concurso, estudando que nem um louco para compensar todo o tempo que você teve, né, que você planejou para poder prestar aquele concurso, aquele vestibular, aquela prova, tá? Então, assim, estabeleça pequenas metas diárias, cumpra com isso que você estabeleceu, nem mais, nem menos, tá? Então, assim, põe essas metas e foca nelas, tá? Coloca essas metas lá, se presenteie toda vez que você cumpre com aquelas metas, sabe? Tipo, acha um jeito de se recompensar, porque pra gente é muito importante esse sistema de recompensas em relação às coisas que a gente faz. A gente precisa sentir que tá tendo algum tipo de retorno imediato e não só ficar na questão do concurso lá na frente. E aí uma coisa que você pode já fazer pra ir mudando um pouco na sua cabeça é você pensar o porquê que você tá querendo fazer aquele concurso ou aquele vestibular, aquela prova. E aí você vai estudar, não vai ser pro concurso, pro vestibular, pra prova. Quem gosta de fazer prova? Ninguém gosta de fazer prova, gente. Mas todo mundo gosta de mudar de vida. Todo mundo gosta de fazer um concurso, cursar alguma coisa que sonha, né? Então, assim, você vai estudar pra mudar a sua vida. Você vai estudar pra ter mais tempo com a sua família. Você tem que pensar nas coisas boas que você vai conseguir através dessa prova que você tá vislumbrando lá na frente. E aí você vai colocar isso no papel e você vai olhar pra isso todos os dias. E isso vai ser o que vai te motivar.
Então você tem que pensar o porquê que você quer, por que você tá estudando ali, por que você vai estar dedicando, tá? E é nisso que você vai focar. Não vai ficar pensando, eu tenho que estudar aqui pra uma prova, tá? Prova é ruim, gente. Ninguém quer ser testado, desafiado. Mas as pessoas querem mudar de vida, as pessoas querem ir pra um trabalho com estabilidade, as pessoas querem ir pra um trabalho onde elas vão ter mais tempo pra dedicar pra família. Então, assim, essas têm que ser as suas metas. E aí você vai precisar resgatar elas sempre, pra que isso te ajude a se manter ali naquele foco. Escreve numa cartolina, cola na parede, na frente do seu computador, na frente da sua mesa de estudo, pra você olhar pra elas todos os dias e falar assim, daqui a um tempo é nesse lugar que eu quero estar, é ali que eu quero estar, tá? E aí tem algumas coisas mais objetivas em relação à prova que eu vou falar agora. Não estuda pra prova, tá? Esse é o maior segredo que eu tenho. Assim. Provas, se você for no edital lá da sua prova, vai ter uma relação lá de matéria, de tudo. Se você for pegar tudo aquilo pra estudar, você não vai estudar, você vai ficar perdido, é muita coisa, é muita matéria. Então, como que a gente faz com que a gente seja mais objetivo e a gente consiga chegar no conteúdo que aquele tipo de prova pede? Você vai pegar as provas anteriores, dos anos anteriores. Geralmente na internet, se você já consegue isso, às vezes existem até lugares que dão curso para concurso, né? Então, assim, você tem vestibulares dos anos anteriores, tá? Por quê? E aí você vai todo dia fazer um simulado dessa prova que você quer fazer, desse concurso que você quer fazer, vestibular, enfim. Todo dia você vai fazer. E aí você vai perceber aonde você tá errando mais. E é justamente ali que você vai estudar. Porque, gente, a gente precisa saber que a pessoa que tá examinando a gente, na verdade, assim, você não precisa saber toda a matéria pra passar no concurso, na prova. Você precisa saber responder o que eles vão te perguntar. Tá? E aí, se você pegar todo o material que tá lá no edital e ficar estudando aquilo, vai ser super desgastante. Você vai fazer estudar um monte de horas que não vai rolar ali. Então, esse é um jeito mais objetivo de você ir direto ao ponto. Então, você vai pegar aquelas questões, vai olhar onde você tá errando, e aí você vai estudando justamente as coisas que você tá errando. Então, sempre, todo dia fazendo um simulado, E aí você pode procurar vídeos sobre o assunto, e aí estudar no ônibus, indo pro trabalho, indo pra faculdade. Eu tinha uma época que eu fiz uma certificação externa, que à noite eu chegava e fazia um simulado do trabalho. Aí já listava quais eram os assuntos que eu precisava melhorar. Então aí eu pegava um daqueles assuntos, procurava vídeos na internet, e no dia seguinte, eu indo pro trabalho, eu ia escutando, eu ia assistindo vídeos sobre aquilo, eu ia na academia, às vezes eu ficava na esteira, punha o celular lá, ficava vendo vídeo. Então eu ia aprendendo justamente sobre aquele assunto, porque essas provas vocês vão ver. Depois de um tempo que vocês fizerem vários simulados, você vai ver que eles se repetem. Então todas têm mais ou menos o mesmo jeitão, tá? Então as perguntas são sempre mais ou menos as mesmas. Eles mudam um pouco o jeito de perguntar, muda o cabeçalho, muda como que é a proposta, mas assim, ela segue uma lógica. E a questão é você pegar essa lógica, entendeu? Porque aí você vai ver que de tanto fazer simulados ali, no dia que você for fazer a prova, vai ter pergunta que você já vai bater o olho e já vai direto na resposta, porque você já respondeu várias vezes essa mesma pergunta. Tá? Então é um jeito mais objetivo, mais direto e mais prático de estudar. Porque pra gente que tem TDAH, não adianta, assim, quanto mais prático, direto e objetivo, melhor. Não adianta a gente querer, sabe, e nem tem necessidade. Eu acho que assim, isso vale para as pessoas que não têm TDAH também. Eu acho que é a melhor forma de você estudar para provas desse tipo, tá? Então é estudar a prova e não para a prova, entende? Então você tem que entender o jeito dessa prova, entender o jeitão dessa prova e ir embora, tá? E aí, na hora de sentar lá, de estudar, você pode usar técnicas como o Pomodoro, por exemplo. Lá no meu Instagram tem um post já falando como é que funciona, é só procurar lá, tá escrito técnica do Pomodoro. Você pode usar habit trackers, que são treinadores de hábitos. Você vai lá no Pinterest, coloca lá treinadores de hábitos, e aí ele vai baixar uma lista, vai aparecer um monte pra você vai escolher um lá que você gostou, e aí esse lá você vai, todos os dias que você cumpriu a sua meta, você vai pintar lá a bolinha de azul. Você não cumpriu, vai pintar a bolinha de vermelho. Então isso faz com que você visualize o quanto você tá progredindo ali, o quanto você tá fazendo. Isso vai te ajudar a ir solidificando esse hábito na sua vida, tá? Procrastinação produtiva. É uma coisa que eu sugiro sempre para os meus pacientes, né, para as pessoas que eu conheço, você, como a gente tende a cansar muito das coisas, enjoar das coisas,
tenha lá pelo menos umas 3 coisas diferentes para você fazer. Pega uns 3 temas diferentes ali, pega um vídeo, um texto também, tenha opções. O que é que acontece? Você encheu o saco de fazer uma coisa, você vai para outra. Você encheu o saco daquela outra, você vai para outra. Mas assim, você tá mudando o que você tá fazendo, mas você tá mudando dentro daquilo que é o seu objetivo. Você não tá largando o que você tá fazendo e indo lavar banheiro, né? Eu sei que você já fez isso. Ou foi limpar a cozinha, por exemplo, em vez de estudar. Então, assim, você consegue pular de uma coisa para outra e depois voltar e procrastinar, mas procrastinar dentro daquilo que você precisa fazer, tá? E isso vai te ajudar a não fugir para coisas que não tem nada a ver com isso. Então, assim, se dê essa semi-liberdade de poder transitar entre atividades diferentes, mas delimita quais são essas atividades, para que você não vá fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que é o seu objetivo ali naquele momento, né? E aí, linkando com o que eu já falei lá, autocuidado e autoconhecimento. Tá? Então, dormir bem, se alimentar bem. A pessoa que tem TDAH, ela não pode ficar sem dormir direito. Então, não adianta você querer ficar virando noite para estudar, para poder achando que isso vai te ajudar. Porque, assim, isso vai piorar a sua memória, vai piorar ainda mais a questão da sua atenção. Então, assim, autocuidado, tá? Se cuida, toma banho, faz todas as coisas que você precisa fazer dentro da sua rotina. Não se deixa de lado, né? Então, durma bem, coma bem e se conheça, vá se conhecendo. Isso é muito importante. Sabe o que funciona pra você? Se é melhor você acordar e já começar a estudar, se é melhor você estudar no período da tarde, depois do almoço, ou à noite. Se é lendo, se é vendo vídeo, se é escutando o texto enquanto eu leio. Então vai testando técnicas e vai vendo o que funciona melhor pra você, né? Terapia pode te ajudar nessa parte de autoconhecimento também. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, tem uma série de técnicas que a gente pode usar, que podem ajudar nessa hora. Conhecer dentro da sua neurodivergência, lá no seu TDAH, onde que esse TDAH pega mais, porque nem todo TDAH é igual, aliás, nenhum é igual. Cada um vai ter, uns são mais agitados, outros são menos agitados, uns prestam mais atenção, se concentram melhor em algumas coisas, outros não. Então, assim, se conheça enfim, se conheça. É isso que eu queria falar. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dica, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar aqui, compartilhar com a gente, conta aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que estão aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida também em relação a alguma coisa que eu falei ou alguma outra coisa que eu não falei aqui, coloca aqui nos comentários também. E não esquece de me seguir, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!